Agora vamos modelar um diagrama de caso de uso. Para isso, vamos utilizar a ferramenta Asta. Essa é a interface da ferramenta. Aqui você tem todos os diagramas, tipos de diagramas que ela pode modelar. Então vou clicar aqui no diagrama de caso de uso e vai abrir essa outra janela. Aí nessa janela a gente tem todos os elementos necessários para modelar um diagrama de caso de uso. Como por exemplo aqui os atores, aqui os casos de usos, aqui os relacionamentos, né, associação, extend, include, generalização e especialização. Aqui alguns estereótipos, algumas anotações, textos, linha, quadrado, as formas geométricas e assim. A área destinada à modelagem é esse quadrado. Então todos os atores, os casos de uso e os relacionamentos devem estar dentro desse quadrado e ele pode ser ajustado. Para criar um ator, basta clicar aqui sobre a ferramenta Ator e digitar o nome do ator. Por exemplo, criei o ator candidato. Para criar um caso de uso, basta clicar sobre a ferramenta Caso de Uso e digitar o nome do caso de uso. Então eu criei o caso de uso manter dados candidato. Então a gente sabe que um candidato ele tem que armazenar seus dados. Então ele vai manter os dados, ele vai fornecer os dados para ser armazenado. Então a gente precisa de um relacionamento de associação. Um outro ator do sistema é o departamento de resultados. Então criei o outro ator aqui. E qual que é a ação que ele vai realizar? Ele vai gerar relatórios. Então eu preciso de uma associação entre gerar relatórios e o departamento de resultados. Tá. Agora ele vai gerar relatórios sobre o que? Um exemplo de relatório que ele pode gerar é sobre os dados dos candidatos, né? Então gerar quantidade de candidatos inscritos. Então ele precisa de um extend aqui, onde quando ele for gerar um relatório sobre os dados do candidato, ele vai utilizar desse relacionamento para realizar a ação. Outra função do departamento de resultados é armazenar as provas, né? Então ele vai manter os dados das provas. Então vou fazer uma associação entre os dois aqui. E você também pode gerar relatórios sobre as provas, né? Então vou fazer com o mesmo pensamento, extend. Uma outra função do departamento de resultados é manter os recursos. Só que, vou fazer aqui, né? Só que um recurso sempre é referente a uma determinada prova. Então ele sempre vai precisar acessar as provas para saber qual que está relacionada. Então aqui a gente utiliza um include, porque necessariamente ele vai precisar realizar essa interação. Para finalizar essa modelagem, basta seguir esses passos sucessivamente. Obrigado.